Vacinação dessa gestante, a de rotina, nós precisamos as vacinas da antitetânica, hepatite e influenza. O esquema de antitetânica, como que funciona para a gestante? Se ela nunca foi vacinada, ela tem que fazer as 3 doses. Se ela já foi vacinada e está com o esquema dela está incompleto, faz as 3 doses, completando o esquema de acordo se ela tem se fez uma dose, faz mais 2, se fez 2, completa a terceira. E para todas aquelas gestantes, independente se está com esquema ou não, tem que fazer um reforço da TTPA após 20 semanas. O esquema de hepatite B, naquelas que não tiverem a viragem sorológica com anti-HBS positivo, faz as 3 doses, respeitando o limite de 0,36 meses para vacinação. A vacina de gripe, que é a de influenza, no período da campanha. Contraindicadas as outras vacinas, BCG, cachumba, rubéola, sarampo e varicela. Em relação ao ganho de peso de gestante, que é uma das principais dúvidas em relação à gestação quando elas entram. Hoje as mulheres muito vaidosas vão preocupar mesmo com o peso. Quanto de peso que eu posso ganhar, doutora? Depende. O ideal para uma gestante, desde que ela esteja dentro do IMC correto, né, adequado, o ganho de peso em média de 12 quilos, 12,5 kg. Mas de acordo com o Instituto Americano, o ganho de peso na gestação vai variar de acordo com o IMC. Né? No máximo, para obesas, no ganho de 9 quilos, dependendo do grau de obesidade dela. Mas, em média, a gente tem um ganho ponderal de 400 gramas semanal a partir do 2º trimestre de gestação, certo? O ganho de peso baixo pode interferir, se a paciente já é de baixo peso e não tem um ganho adequado, pode interferir no desenvolvimento? Pode. Pode ter uma facilidade de ter um feto prematuro? Pode também. Porém, o ganho superior, ele vai aumentar as taxas de cesariana, vai aumentar o risco para pré-eclâmpsia, vai aumentar o risco para diabetes gestacional e demais coisas. Quando você tem uma paciente que está abaixo do peso, ela pode ganhar mais do que 12,5 kg? Pode. Dependendo do peso, pode ganhar até 18 quilos, gerando um ganho aproximadamente de 2 quilos no primeiro trimestre e de 0,4, mais ou menos meio quilo, do 2º a 3º trimestre mensal. Se essa paciente está com o peso dentro do IMC adequado, de 11 até 16 quilos, dependendo do IMC, claro. Acima do peso, 7 quilos. As pacientes obesas, 6 quilos. Porém, se essas pacientes obesas conseguirem ganhar menos peso do que isso, fazendo um acompanhamento adequado com o nutricionista, melhor ainda para ela e para esse conceito. Quando a gente está grávida, pode comer bastante? Não. Tem que comer de acordo com a necessidade do seu organismo. Eu tenho que comer por 2. Tá, come por 2, engorda por 3 e depois fica mais difícil ainda para perder peso. Um aumento de 300 calorias na dieta é um nível adequado para a gestação. Lembrando que a gente tem que ingerir maior quantidade de proteínas, né? Uma dose de 5 a 6 gramas adicionais de proteínas por dia. Sendo que carboidrato é muito mais gostoso, claro, mas proteína é mais fundamental, é necessário. Só que devido a algumas náuseas, vômitos, que é muito comum lá no primeiro trimestre da gestação, ela tem que ter um cuidado maior com a alimentação. Só que ela acha que ela vomitou bastante ou não está conseguindo comer, ela pode comer o que ela quiser. Não. Ela tem que evitar determinados alimentos, principalmente o excesso de carboidrato, gordura e alimentos que são muito condimentados. Essa dieta dela, para ficar mais fácil, fraciona. Em vez de sentar e comer um caminhão de comida, vai comendo em pequenas porções. Come várias vezes ao dia, em pequenas porções, entre o intervalo de 3 em 3 horas, o suficiente, né? Ingerir mais proteínas, aumentar a verdura, fruta, estimular muito a ingestão de líquido, né? Porque água nesse período é fundamental, lembrando que quando nós formos falar das alterações fisiológicas da gestação, a gente vai ver que a volemia dessa grávida aumenta bastante. Então, eu preciso ingerir líquidos para isso. Precisa de vitamina? Mas eu como direitinho. Não interessa se você come direitinho. Mas você tem que ter uma suplementação de vitaminas também, porque o seu corpo precisa, não só o seu, mas o do bebê também, né? Desse feto. Para a gente evitar deficiência de ferro, principal caso de anemia, né? Ferro priva, e outras deficiências de folato, aumenta a necessidade, o seu corpo consome mais e a gente precisa disso, né? Então, o ferro, após a 20ª semana de gestação, a gente entra com uma suplementação de 60 mg por dia, né? Por que a gente não entra antes?
geralmente por intolerância gástrica. Lembrando que o ferro dá muita intolerância gástrica. Então, fica ruim você pegar uma paciente que já está com náusea, com vômito, dá ferro. Vai fazer muita diferença se eu não der antes? Não, a gente vai estar fazendo uma suplementação com ácido fólico antes disso, que é o essencial. Mas a partir do segundo trimestre, ferro, 60 miligramas elementar por dia, e a gente usa isso até quando? Até quando estiver dando mamar, certo? O período todo da gestação a partir daí e o período todo também do puerpério e da amamentação. Antes disso, uma necessidade gigantesca de ácido fólico. Para quê? A gente precisa prevenir a malformação do tubo neural. Então, os defeitos de fechamento de tubo neural, ele é principalmente pela falta de ácido fólico no nosso organismo. Então, ideal usar 400 microgramas por dia, isso iniciando pelo menos 3 meses antes da gestação. Porém, não é todo mundo que planeja uma gravidez, mas se usar até a 12ª semana já está de bom grado. Mas quando for planejar uma gestação, pelo menos 3 meses antes, iniciar essa suplementação de ácido fólico com 400 microgramas por dia. Pensando que as gestantes que existe alguma outra comorbidade, já tem alguma anemia associada, já tem uma carência de ácido fólico, ou usa medicações de uso controlado, como no caso de alguns antidepressivos ou antiepiléticos, precisamos aumentar essa ingestão de ácido fólico para 4 miligramas ao dia.